O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. A partir de agora, você ouve o programa Tenda Cigana. A apresentação da terapeuta e professora Rose de Souza. Oferecimento Espaço Elevação. Confira os cursos virtuais disponíveis. Acesse www.estudaremcasa.com.br. Boa tarde a todos, ouvintes da Rádio Toque de Aruanda. Vamos começar mais um Tenda Cigana, que vocês vão gostar muito, muito, muito do tema que foi preparado nesse mês de setembro, mês de Cosme e Damião, mês que para os ciganos as crianças é tudo. Para eles as crianças são verdadeiros reis, e eu vou contar para vocês toda a preparação para a chegada dessa criança, o nascimento dessa criança. E claro, o próximo programa, no dia de Cosme, nós vamos falar das ciganinhas e das ciganinhas espirituais que descem nas nossas casas espirituais, fazem todo o seu trabalho com muita alegria dentro do seu coração e que podem aí ajudar a todos. Mas antes, agradecemos a Deus, a sua lei maior, a sua justiça divina e seus tronos divinos, nossos pais, mães, guias, orixás, protetores, tronos regentes, a esses nossos amigos guardiões que, assim como junto com os nossos ciganos, que são senhores do caminho, trilham e guardam o nosso caminho para que nada de mal nos aconteça. Meu muito obrigada pela guarda que sempre fazem durante todo o nosso programa e que sempre se estende para o Magia Cigana, não permitindo que nenhum ataque proveniente do negativismo existente venha atrapalhar. E eu agradeço a egrégora do povo cigano que permitiu que esses conhecimentos chegassem até nós, para que nós tivéssemos outros olhos com as nossas crianças, aprendessem um pouco mais sobre eles e visse que enxergássemos que as nossas crianças são verdadeiros reis e rainhas dentro das nossas vidas. Então, vamos contar como que é a preparação do nascimento de uma criança cigana. Mas antes, boa tarde, seu Alan Barbieri. Boa tarde, professora Rose de Souza, tudo bem? Comigo sim, sempre sim, e eu espero que com todos sim, e que tudo esteja bem. Com certeza. Você falou uma coisa bacana, aí que eles preparam a criança, porque é uma coisa aí diferente de já exato. Parte da população, na verdade. Preparam. Tanto é que eu vou contar os 9 meses da gestação. Cada mês tem uma preparação, cada mês essa mãe cigana, ela tem todo um cuidado, ela ensina um elemento, a criança sentir um elemento dentro do ventre dela. Então, cada mês é feito uma preparação, né? Uma coisa que eu vou contar para vocês que vocês não sabem, por exemplo, é que quando a gente vai presentear uma criança que nasceu, nós levamos 2 presentes, um simbólico e o outro, claro, que deve ser usado imediatamente, sem muita preocupação. Então, sempre, quando a gente vai presentear nossas crianças, quando nascem os filhos dos nossos amigos, parentes e tal, geralmente a gente leva um presente. Na família cigana, leva-se 2. Um simbólico e o outro que a criança pode usar aí de imediato. Olha que perfeito isso, hein? Então, assim, é muito legal. Cada dia que a criança nasce, a madrinha tem que preparar aí um pingente, uma corrente de ouro que ela vai presentear esse seu afilhado para que ele use. Então, cada dia tem vamos dizer assim, um pingente que deve ser confeccionado em ouro, a corrente deve ser confeccionada em ouro também, e é dado de presente. Então, quer dizer, a madrinha dessa criança ela é escolhida antes, com certeza. Então, tem assim, realmente uma preparação, né? Então, o significado do nascimento para os ciganos de uma criança realmente transcende somente a perpetuação. Mas sim, para eles as crianças são verdadeiros reis e rainhas que estão aí para levar realmente não só os conhecimentos, quanto a força mesmo, mas para eles acreditam que as crianças, né, são sempre uma oportunidade do quê? De eles terem aí aquele que vai mudar a humanidade, aquele que pode ser assim um símbolo, porque para eles, né, a chegada de um rei, para nós a chegada é sempre uma esperança. Então eles se baseiam em Cristo.
né, que foi a chegada de um rei. Então as crianças para eles é como a chegada de Cristo. Eles têm aquela preocupação também de que as crianças darão continuidade para o que eles Exato, darão continuidade, não, eles ensinam a dar continuidade. Sim. Então, assim, não é algo que ficou, eu vou pensar se eu vou ensinar, não, é ensinado desde criança a ter isso, e aquela criança que eles estão esperando, né, que vai chegar, para eles é como a chegada de um rei, uma pessoa que vai mudar, que pode mudar toda uma situação, todo um contexto. Então é muito bacana essa história da chegada da criança cigana na vida, né? Não só dos seus pais, né? Porque isso transcende os seus pais, tá? Transcendem. É muito mais que isso. Nossa, e essa preparação que é feita durante os 9 meses, eu acho que o que acaba florescendo aí é a criança com a sua vidência, com a sua percepção, né? Exato, porque assim, a mãe tomou cuidado de mostrar para ela, já sentir desde o ventre a força dos 4 elementos. Nossa. É muito legal. Então, assim, eu vou começar contando aí, né, que é cultural, né, e é aceito, né, para eles, tá, que quando vai se presentear uma criança cigana, leva-se sempre 2 presentes. Um que é um simbólico, que geralmente está representado nas fitas, tá, então, as fitas com as suas cores, com toda a sua magia, aí essa criança é presenteada, como tem outros, né? Outros presentes são presentes simbólicos para aquela criança, né? E tem aquele presente que ele tem que usar assim imediatamente, sem muita preocupação, tá? Então, assim, é dado uma roupa, é dado dinheiro que pode ser usado imediatamente. Então, é um presente simbólico e um presente útil. Nossa, que legal isso, hein? É, muito legal. Eu gostei também dessa parte de dar 2 presentes, né? E segundo os ciganos, cada criança que nasce tem já o seu destino, que para eles não pode ser mudado, né? Mas eles incentivam, pois cada destino, cada uma delas pode solucionar, né, todos os seus problemas, procurando aí meios para que as coisas fiquem mais fáceis para o caminhar daquela criança, né? Então é muito legal o crescimento, o caminhar daquela criança, como eles fazem a preparação, mas o que me chamou a atenção mesmo foi o cuidado e todo o contato que essa mãe tem realmente da criança desde o ventre. Muito. Mas eu vou contar para vocês, né, que, por exemplo, depois que a criança nasce, como eu disse, né, a madrinha presenteia ela com um pingente, um talismã, tá, que ele é feito de ouro e a corrente também é feita de ouro, e cada dia do mês tem um significado, né, e aquele talismã, ele é mandado confeccionar conforme o dia que essa criança nasceu. Então, para os meninos do sexo masculino, tá? Porque tem a diferença nos talismãs. Os meninos do sexo masculino, fala um dia aí, de 1 a 31. Bom, 27. Então, o dia 27, tá? O dia 27 é confeccionado para o menino um pequeno leque em forma de ouro que ele vai usar numa corrente. Olha. Exato. Por exemplo, os meninos que nasceram na lua minguante, no dia 17, é uma pequena lua minguante. Então, eles têm cada dia do mês, cada um dia do mês, confeccionado aí um pingente, né, que é um talismã que vai acompanhar esse menino a vida inteira. Bacana. Que é um presente dado pela sua madrinha. Já aquele presente a gente pode considerar um amuleto mesmo. É um amuleto. Então, ó, os meninos que nasceram no dia 1º, eles ganham uma flor, tá? Os do dia 2 ganham uma âncora. Os do dia 3, uma seta. Os do dia 4 ganham um machado. Os do dia 5, um morceguinho. Olha. Exato. Então, dos dia 6, uma abelha. Os dia 7, um sino. Então, eles vão aí ganhando até o dia 31 os seus presentes conforme ali. Mas é confeccionado esse talismã para os meninos. Eu dei um exemplo aí para os meninos, tá? E tem os talismãs das meninas, lógico, porque as meninas são verdadeiras rainhas, né?
Então as meninas, ó, o dia 1º é uma mão, o dia 2 é um martelinho, o dia 3 é um coração, o dia 4 é uma ferradura. As meninas nasceram no dia 5 é uma chave. Sim. E assim até vai aí tendo os seus talismãs até o dia 31. E isso, elas nasceu, batizou, que aqui as madrinhas vão batizar, elas ganham, né, recebem esse talismã na correntinha de ouro para elas. Daí isso carrega a vida toda. E já na hora, é legal que na hora. Já na hora, é isso. Nossa, que bacana. A gente pode adotar isso? Nós podemos. Assim, tinha que saber o simbolismo, né? Tá. Tem que saber o simbolismo. Assim, as minhas afilhadas é que vão gostar. As minhas porque eu vou adotar para elas, né? Mas assim, quem quiser, lógico, né? Pode perguntar, vou dar de presente, eu explico o que é o simbolismo, né? Que é bem bacana, né? Mas o que eu mais gostei, que eu falei assim para vocês, é como é tratado essa gestação, como é que essa mãe tem essa barriga, como é que ela cuida os 9 meses de gestação. A criança está lá no ventre, né? Ela sabe que a mulher é considerada, né? O ventre para a mulher é sagrado e deve ser protegido de uma forma muito especial para que o fruto que nele, né, está contido seja especial. Então, olha, o 1º mês, o ventre ele deve ser banhado com água ou substâncias naturais líquidas, como lama, suco de frutas diversos, suco de água de coco, cana-de-açúcar, né? Que quando a gente vai tomar caldo de cana. Então, assim, esse ventre ele é banhado com substâncias que são substâncias naturais, né? E que contêm água. Então, o primeiro contato que a mãe passa a ter aí, que mostra para o filho, é o elemento água, junto com as outras substâncias. Então a lama é água com terra, o suco de frutas é água com a força, né, dos sumos das frutas, mas continua falando do elemento terra. Então é a força da concretização. Sim. Né? E o elemento água mostra todo o elemento emocional, a força do amor, né? Então isso é muito legal, muito bonito isso. No 2º mês é o mês do fogo. Tá? Então, além de manter o ventre exposto ao sol o máximo possível, antes de dormir, a cigana ela acende uma vela a cada 10 dias, tá? De cor diferente. Então, a cada 10 dias, ela, né, vai acender uma vela de cor diferente para que, né, aquele filho que está no seu ventre tenha contato com o elemento fogo. Tá? Então, essa vela fica perto dela. Durante todo o 2º mês de gestação. Nossa, que lindo isso. Isso. No 3º mês é o elemento ar, tá? Que essa cigana, ela vai ao ar livre e oferece a criança em gestação para os 4 pontos cardeais. Então ela deixa que a barriga dela tome o ar, ela tem que se voltar para os 4 pontos cardeais, tá? Para que o vento dessa força dos 4 pontos cardeais envolva seu ventre. Então ela está trabalhando com o elemento ar. Sim. No 4º mês, ela vai pôr a criança com a força do elemento terra. Tá? Então ela já está mais barrigudinha, né? Então ela, né, fica ali. Então o que ela faz? Ela senta na terra e envolve a sua barriga com terra. Nossa. Passa terra na barriga, passa terra. Bem físico com elementos. Bem físico, exatamente, bem físico mesmo. Então ela mostra aí toda a força do elemento terra, né? Para que a criança sinta essa força do elemento terra, tá? E aí, para ensinar para o filho a força das pedras, tá? Ela pega pedras que ela encontra, tá? Então, pedras mineral, metal cristal, o que ela, assim, encontra, e ela encosta no ventre. Nossa. Um pouco abaixo do umbigo, no 5º mês. Então ela pega as pedras e ela mostra, olha, isso aqui é uma pedra, e ela encosta e mostra para o filho a energia, tá? Dessa força mineral, que é essa força aí que está, claro, ainda no elemento terra, mas ela mostra a força da pedra. Nossa, que bárbaro isso.
Exato. O 6º mês é o mês dela ensinar a força da madeira e das plantas, né? Dos vegetais, em geral. Então, ela coloca contra o seu ventre, um pouco assim, da direita, um pouco abaixo do umbigo, vegetal, flores, folhas, troncos, caules, raízes. Então, né, para que a criança sinta, né, que ela tem um pouco dessa energia também. Então é muito legal, agora é a força da madeira, a força do vegetal, a força realmente, olha, estou colocando caules, você em contato com essa energia, a energia vegetal. Isso tudo para esse contato mesmo, já com os elementos, para depois uma prática espiritual, para se conectar. Exato, porque desde o ventre a criança já sente a energia desses elementos, né? E conforme eles vão crescendo, continua o ensinamento. Então eles conhecem realmente a força dos 4 elementos: terra, água, fogo, ar, pedra, vegetal, né, mineral, vegetal. Eles conhecem essa força, porque é ensinado desde o ventre. Sim. Né? Aí o 7º mês é chegada a hora de conhecer e começar a purificar, né? Então é a hora que ela habtua-se a esquentar água em panela de ferro, tá? Que eles usam muito, com um punhado de sal grosso, tá? E aí ela lava essa barriga, amorna e lava essa barriga, que o sal nós sabemos que é purificador, limpador, tira energia negativa e positiva, mas eles vai já se acostumando a limpar tudo que pode aí, né? Tá no 7º mês, às vezes pode pegar aí um quebranto, às vezes pode pegar aí, né? Às vezes as mulheres ficam realmente muito bonitas, então é hora aí de estar banhando a sua barriga com água com sal grosso. O 7º mês é para isso. Né? O 8º mês, né? É o momento da luz, que para eles, né? Então durante todo mês, à noite, ao lado da cama, tá? A cigana vai acender uma vela, tá? Que essa vela vai ser o farol para guiar o seu filho ou sua filha no destino do mundo. Então, durante os 8 meses, ela dorme com uma vela acesa, tá? Perto dela, que é o farol que vai iluminar, tá? O destino deste seu filho no mundo. Nossa, então é feito todo um ritual, são 9 meses de ritual. 9 meses de ritual, exatamente. Né? E no 9º mês, né, para ficar o máximo possível essa criança fica o máximo possível, e a mãe também faz o máximo para ela fique em contato com os metais, ouro, prata, cobre, bronze, platina, que ao mesmo tempo que ela tem as pedras e as joias, né, os formatos, as cores, então ela fricciona o baixo ventre, né, ensinando a sua criança a não se deslumbrar, tá, com o brilho que é a perdição do mundo. Então, ao mesmo tempo que é um imã atrator isso, para que essa criança seja próspera, seja, né, bem colocada durante aí toda a sua vida, não passe necessidades financeiras, ao mesmo tempo é ensinado para ela que este brilho pode ser também uma perdição. Então, desde então ali é conversado com aquela criança, tal, é exposto para ela desde o ventre. Nossa, bárbaro. É bárbaro ter esses cuidados durante os 9 meses, né? Cada mês é um elemento, é o elemento que você tem que tomar todo um cuidado, que você passa ali um mês por um ritual, outro mês por outro ritual, outro mês pelo outro ritual, a mudança da lua, que você está ali se preparando, ensinando desde a barriga. Olha, filhinho, este é isso é aquilo, tal, e vai ali. Então, essa vivência com a mãe, com a criança, é que é bárbaro, né? Verdade. E então os ciganos eles têm a consciência de que ali não está só um feto não. Desenvolvimento. Eles têm consciência que existe um espírito com consciência ali que já pode absorver todas as informações. Todas as informações. Aliás, eles sabem que esse espírito conhece todas essas informações porque eles acreditam na reencarnação. Tá, perfeito. Entendeu? Eles acreditam.
Então, eles são universalistas, vamos colocar assim, os ciganos, né? Eles são, a religião deles é a liberdade, mas eles são universalistas. Então, eles sabem sim, eles acreditam na reencarnação, eles sabem que aquele espírito pode vir ali como um grande líder, e esse grande líder, ele tem que aprender desde criança ali a não se perder com as coisas tão boas quanto ruins do mundo. Então, assim, é muito bacana que se aprenda desde já toda a força de todos os elementos para que seja usado de uma forma muito bacana, tá? Legal. Então, mas eles sabem, tá? Esse líder, essa esperança que essa criança pode aí trazer, né? Então, ela é realmente um sopro de vida na vida de todos eles. Na vida de todos, não é só do pai e da mãe, não. É na vida de todos, de todo aquele clã que está reunido. Então, uma criança, ela é sempre bem-vinda, ela sempre vai ser muito bem aceita, mas com isso ela é tratada como um rei ou uma rainha. E tem toda essa preparação durante os 9 meses para a chegada dessa criança. Perfeito isso, muito bom. Olha só, tem um ouvinte aqui, André, ele coloca 3 questões aí, se você pode responder. Vai. Sobre como eles lidam com o aborto natural, no momento que que uma mãe cigana perde uma criança. Ela acha uma maldição. Eles colocam uma maldição, olha. Ela acha que é uma maldição, que ela não foi abençoada. Um aborto natural para a cigana é uma morte. É uma morte, assim, é muito duro. Muito duro, muito duro. Então ela acha que ela está sendo ali amaldiçoada. Entendi. Tá? Então, para ela é duríssimo isso, duríssimo. Olha só, outra questão desse mesmo ouvinte. E se a criança vem com deficiência, como é muito comum hoje, a gente sabe disso? Uhum. Se vem com deficiência, para eles vai ser cuidado e amado da mesma forma. Eles vão cuidar, ensinar e ajudar aquela criança a transcender os seus limites. Tá? Então essa criança vai ser amada e cuidada da mesma forma. Da mesma forma. Vai ter os mesmos cuidados, né? Até porque essa criança fica com a mãe. Então essa criança vai ficar do lado da mãe 24 horas. Então, mas essa mãe ensina essa criança a superar todas as suas dificuldades. Ela vai cuidar, ela vai fazer tudo o que ela puder para essa criança superar as dificuldades. Mas é melhor que aborto. É melhor que aborto, Se for fazer um comparativo, é melhor que aborto. Entendi. E quando vem gêmeos? Eles duplamente abençoados. Nossa, é uma alegria muito grande. Muito grande. Não basta um, veio 2. Olê! Não, é uma festa enorme. Que legal, que bacana. Uma festa enorme. Para nós, né, nós ocidentais, ai meu Deus, como é que eu vou pagar tudo isso de conta? Como é que vai ser cuidar? Para eles, não. Ai, que maravilha, veio 2 filhos, nossa, fomos abençoados, Santa Sara nos abençoou, a nossa Sara. Temos aí, para eles, maravilhoso. Que legal isso, hein? Maravilhoso, maravilhoso. Tá? Então, não há preocupação se vai faltar alguma coisa. Tá? A preocupação pelo menos do ser humano, no geral, acho que da grande maioria é essa, como você disse, né? Nossa, e agora? Sim, agora, E agora? Não, para eles não. Que legal, eles têm pelo lado mais espiritual, né? Essa questão de missão, essa questão Exato, de missão que pode estar vindo aí, um grande líder, aquele que vai abençoar a casa, que veio aí fazer o melhor, e há todo o desvelar de atenção sobre essa criança e que vai ter aí muito boas chances de realmente ser um grande líder. Nossa. E aí ela toma banho de joias, ganha joias da sua madrinha, né? Ganha joias e ali já aprendeu a força dos 4 elementos, né? E aí, nossa, só tem que dar certo. Verdade. Só tem que dar certo, né? Então não tem como dar errado, porque as crianças realmente, elas aprendem toda essa força, né? Então elas sabem lidar com a força de realização, né? E cada elemento que é dado para ela, cada coisa que é dado para ela aprende a lidar.
né? Perfeito. Né? Então é muito bacana essa parte aí, tá? Então assim, eu queria contar para vocês, até porque a semana que vem, dia de Cosme e Damião, nós vamos falar dos ciganinhos e das ciganinhas que trabalham, né, nas nossas casas espíritas, trabalham com todos os médiuns aí, né? Tem médiuns que têm, né, os seus ciganinhos e as suas ciganinhas, e estão fazendo aí esse trabalho maravilhoso, né, que eles vêm alegre, né, geralmente em volta de muita tristeza, mas eles nunca vêm triste, eles sempre vêm muito alegres e eles fazem um trabalho como de gente grande. Sim, é verdade. Como eu disse, uma vez eu comentei, eu vi na linha de Cosme e Damião mesmo, eu vi uma médium que estava incorporada de uma cigana, uma criança cigana, né? E aí já foi perguntado por ouvintes, né, se pode-se ter uma gira só de herês ciganos. Claro que sim. Eu acredito sim. É que agora que está sendo feito as giras de ciganos, né? Então, o ideal seria, neste mês, pegar uma gira e fazer uma, não só de Cosme, ou antes ou depois de terminar o mês, fazer uma gira cigana e chamar os ciganinhos e as ciganinhas. Tá? Até para que eles gostam de doce, eles gostam de refrigerante, né? Assim como os nossos herês e os nossos, né? As nossas crianças ganharam os seus brinquedos que nós providenciamos e que eles pediram para fazer os seus trabalhos, eles também gostam de ganhar. É igual. Igualzinho, né? Igualzinho, eles também gostam de ganhar, as meninas as suas bonecas, os meninos os seus carrinhos, né? Então, assim, a única diferença é que eles bailam, né? E a gira de crianças, as crianças fazem realmente bastante barulho. E as de ciganinho e ciganinha, elas dançam, né? Elas cantam, elas dançam, bate palma. Então é uma gira muito feliz também. Mas não se esqueçam que eles são crianças, né? Lógico. Eles são crianças ali, mas trabalham como gente grande. Olha, tem uma coisa curiosa aqui que surgiu agora a dúvida. Os ciganos, na verdade, quando eles estão, o casal cigano, antes da gravidez, eles planejam essa gravidez, porque assim, nós podemos ter um acompanhamento médico. Os ciganos, como eles planejam isso, ou quando acontece, como eles identificam isso para poder começar a fazer o ritual dentro do prazo? Porque tem gravidez que se descobre no 3º mês, né, e para lá às vezes. Então, tem situações dessas. Como, na verdade, eles acompanham isso? Como eles acompanham a mulher ficar grávida, isso é da própria Shuvani, né? Aquela senhora que lida com erva, sabe aquela senhora que dá a conselheira do clã? Sim. Então, é ela que identifica que a mulher está grávida ou não. E realmente a gente tem mudanças físicas, né? É que não se traz essa cultura, vamos colocar assim, para hoje, vamos colocar assim, né? Não se traz isso. Então, mas nós, quando ficamos grávidas, nós mulheres, nós mudamos imediatamente. Imediatamente. O nosso olhar muda, a maneira de caminhar muda, a gente muda completamente. Então, ela já identifica ali as mudanças e já começa, né? Então, assim, a criança, para os ciganos, ela não é planejada, não. Olha, vamos planejar que o próximo mês você vai ficar grávida. Não. Se ela ficou grávida, ótimo. Se não ficou, vão continuar tentando até ela ficar grávida. E quando ficar grávida, são os 9 meses e é de muita alegria. Sempre de muita alegria. Ah, tá. Porque, na verdade, como você disse, na verdade, a gravidez para eles é uma coisa muito importante, né? Muito. Então, na verdade, eles vêm planejando. Muitas vezes o casal ele já vem planejando isso, né? Isso, eles vêm aí... Quando eles se casam, o casamento para eles é por isso que é tão importante. Então, o casamento para eles só está concretizado após o nascimento do primeiro filho. Tá? Então, eles se casaram, eles fizeram todos os rituais do casamento, os 3 dias de festa, né? Geralmente tem a prova do lençol até hoje, por isso que se casam tão jovens. Tem a prova do lençol e passou-se aí. A partir dali, qualquer momento, essa cigana pode ficar grávida, porque vai ter um empenho para isso. Sim. É isto.
Bacana. Então vai ter ali todo. Então o casamento só está concretizado, vamos dizer assim, nossa, né? Porque eles não têm papéis, documentos, lembre-se disso. E quando há uma criança. E aí o nascimento dessa criança é a concretização realmente deste casamento, tá? Da união dos dois mesmo. Exato. Perfeito. Exato. Então, não é naquela hora, puxa, casei hoje, né? Sou uma mulher casada. Sim, você é uma mulher casada, mas não está concretizado enquanto você não tiver seu primeiro filho. Olha que interessante isso. Então, tem que ter o primeiro filho. Sim, durante todos esses 9 meses de ritual, né, o pai participa aonde? Aonde que ele... Não, ele não participa. Ele... Não, é a mãe e a criança. É a mãe e a criança. Que ele pode participar. Lógico, dando apoio, amor, atenção, não deixando faltar nada, que ela tenha uma ótima alimentação. Esses cuidados que são cuidados, assim, diário. Mas toda a ritualística fica por conta da cigana. Fica por conta dela. Não fica por conta dele. Assim como a educação da criança não fica por conta do pai, fica por conta da mãe. Sério? Então o pai não pode discordar de alguma coisa assim que a criança venha... Não, a palavra final é a dele. Sim. Mas assim, quem traz toda a educação, quem cuida daquela parte da criança, dela estar bem cuidada, de todos os... é a mãe. Nossa. Exatamente. Então não é... Não, o pai, ele não vem ali. Não é que ele não tem participação ativa. Ele tem sim. Tanto é que a palavra final é a dele, né? Mas assim... tudo é por conta da cigana. Sim. Tá? Então... para ela... É muita responsabilidade. Nossa, que bárbaro. Coitado do homem, fala a verdade. Aí ele dá muito amor, ele dá muita atenção, eles são muito amorosos. Os homens são muito amorosos com seus filhos. Isso assim, você vê que a casa é muito harmônica, a estrutura é muito harmônica. Sim. Não se tem assim, você não percebe brigas, discussões, crianças exaltadas, não. As crianças são muito alegres, sempre estão em volta do pai e da mãe, sempre estão por perto do pai e da mãe, sempre. Muito difícil a gente ver uma criança que ela esteja longe, ela pode estar brincando, mas os olhos da mãe estão por perto, né? Eles são muito carinhosos, muito, muito, muito. Então essas crianças, elas se sentem amadas, elas se sentem acolhidas, né? Elas entendem quando passam necessidade, são muito unidas, muito, muito unidos. Os irmãos são muito unidos. Então isso é muito legal. Verdade. Né? Então você não vê assim histórias de brigas, discussões. Acredito que tenha, tá? Mas assim, você não vê isso de uma forma agressiva, como muitas vezes a gente vê, né, dentro dos lares, vamos dizer, do lado ocidental, de outras famílias que não trazem isto de forma, né, que já vem com uma outra cultura, né, que permite essa energia irradiça, né? Então, por exemplo, as crianças não presenciam a traição. Quando presenciam, sabem que será tratado duramente, né? Então aquela família automaticamente que passou por aquilo, né? Se tiver expulsão de uma das pessoas, automaticamente já é reorganizada aquela estrutura para que aquilo seja o menos traumático possível. Então pode-se passar momentos difíceis, mas sempre tem o apoio de todos, que com isso as situações ficam mais fáceis de se lidar. Perfeito. Mesmo esse contato com o pai, mesmo se for homem, uma coisa, não muda alguma coisa no momento do... Não. Se é homem ou mulher, isso não faz diferença. Não faz diferença. Não faz diferença. Eles amam por igualdade. Os filhos são iguais, tá? Tá.
Bacana, olha só, Ricardo. Isso é legal mesmo, isso é legal. Os filhos são iguais. Não tem, é lógico que os homens preferem, tá? Que o seu primeiro filho seja masculino. Mas assim, se não acontecer, não tem o menor problema. Tem o menor problema, vai ser bem amado, bem acolhido, da mesma forma. Perfeito. Uhum. Olha só, o Ricardo está perguntando o seguinte, professor, e quando o filho cresce, o filho cigano, no caso a filha cigana, cresce e não quer fazer parte da tradição por alguma razão, ele não quer fazer parte dessa tradição. Isso tem alguma punição? Acontece alguma coisa? Acredito que pode acontecer um ou outro caso. Acredito sim, né? Até porque quem não se revolta de, às vezes, enfrentar discriminações, né? Sim. Quem não se revolta? Então, assim, quando se vê que há discriminações e você não quer passar por aquilo. Mas, assim, acredito que seja um ou outro caso só. A grande maioria tem muito orgulho de ser cigano, de levar toda essa cultura, né? E aquele que escolheu trilhar outro caminho, ele pode deixar a tradição, mas ele vai seguir o caminho sozinho. Sim. Tá? Ele não vai ter o apoio de todos. Então ele passa ali, ele pode ficar pelo meio do caminho, a sua sorte. Vai ficar a sua sorte. Não vai ficar. Se de repente quiser voltar para trás. Não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. Nossa. Tem isso. Tá, eu vou ver o mundo e depois eu volto. Não. Não, eu fui ver que isso era bom, não. Tanto é que nós temos, né, até um dos nossos casos aqui, que quando a gente conversa, né, olha, meu tio é cigano, deixou o clã, casou-se com a minha tia, né, o outro que é a mãe, a tia é cigana, a irmã ali, toda aquela família, você vê, são casos que as pessoas deixaram os clãs e construíram casas sólidas, estruturas sólidas. Sim. Né? Mas a estrutura é o quê? Familiares. Então, mas assim, não voltam para trás. Nossa. Não tenho voltar para trás. Não me arrependi, estou voltando, não. Não é tão bom. Por isso que são escolhas. Sim. Né? Mas a grande maioria aprende desde pequeno a ter este amor, a ter que por mais a diversidade que se passa no caminho, é importante a família, é importante ter ali o apoio de todos, que não interessa o que os outros estão à sua volta te discriminando, ou te pressionando, ou fazendo você sofrer. Você dentro do clã, dentro da sua estrutura, você é amado, você é apoiado. E é claro que passou adversidades lá fora, é um caminho de aprendizado, mas dentro da estrutura que você está, você é muito bem amado. Então não. Se você quiser renegar isso, você pode. Mas é uma vez só. Não se volta. Nossa, mesmo aquela questão de é pai e mãe, vai aceitar. Não. E é uma questão de tradição. Tradição, até porque eles têm que manter exatamente os princípios. Então, dentro dos princípios, não, senão vai acontecer isso, vai, volta, se casa com, por exemplo, as mulheres, elas não podem casar com não ciganos. Sim. Os homens podem casar com uma mulher não cigana, mas as mulheres não, as mulheres têm que continuar se casando com os ciganos. Então, se ela pode ir lá, dar a volta no mundo, e tem aí um relacionamento com um não cigano, ela já não pode trazer isso para dentro da estrutura. Não pode, a mulher não pode. E quando o homem casa com uma mulher não cigana, ela tem que aceitar as regras de ser uma cigana, porque ela vai passar pelas iniciações. Sim. E aí ela passa a ser reconhecida como uma cigana. Então, assim, ela também abdica do mundo exterior, né? E ela passa a viver toda uma outra estrutura. Lógico. Então, isso é muito duro. São escolhas. É verdade. São escolhas, mas não tem esse zanzar, tá? E outra, quando a mulher ela se casa com um homem cigano, ela passa a fazer parte da família dele. E ela tem que pedir autorização para esta família para visitar os seus parentes. Se eles não derem, ela não pode ir visitar. Nossa.
Então, é tudo para quê? Para que sempre estejam por perto, sempre não fique. Você foi aceita, mas assim, se você quiser ir embora, você vai embora, mas não a volta. Nossa. Então são escolhas radicais. Completamente. Então, não tem isso, vou dar uma voltinha no mundo. Não. É um caso em 1000, né? Vamos colocar um caso em milhões, porque acontece isso por causa, na verdade, que eles já sabem de uma certa consequência, né? Exato, já sabem. Então não. Entendeu? Então é difícil, assim, até para não se passar e se prevenir aí, vamos colocar das dores do mundo, né? Como o mundo vê e bate no cigano, né? Porque até hoje a gente vê como os ciganos eles são tratados, né? Estudando até um pouco da história dos ciganos no Brasil. Tem hoje frase em dicionários, e até dicionários de 1500, 1600, o que são ciganos. Eles são tratados como ladrões. A definição é ladrões. Nossa. Então, exato. Então, isso era visto pela colônia real portuguesa e espanhola. Então, eles são assim, era visto de uma forma que ou entravam, eram forçados a entrar dentro dos costumes católicos que esses dois países, vamos colocar, impunham, ou eram aí, né, deportados para cá. Sim. Que é o que aconteceu, as deportações. E com isso, eles continuam seguindo os seus costumes. Então é uma forma até de fortalecer esse laço, continuar firmes dentro dos seus costumes, para que não, mesmo que haja toda essa degradação que fizeram com eles tentam mostrar que eles são diferentes. Nossa. Verdade, olha só, tem uma pergunta aqui bem conhecida, bem famosa já, né? Vai. Mas aquela tipo dito popular. Olha só, ela tá perguntando o seguinte: eu ouvi falar que os ciganos roubam crianças. Dentro de toda a tradição que você está isso seria possível? Aí ela complementa e pergunta se esses ciganos que hoje a gente encontra nas ruas de São Paulo teriam esse comportamento também dessa tradição que você se refere. Então tá, bom, por que os ciganos foram assim tratados como ladrões de criança, né? Até porque os ciganos, claro, por causa do sol e de viver no tempo, a pele é uma pele queimada, é uma pele escura. E de repente vê lá no meio das crianças brincando, um loirinho de olho azul, uma ruivinha, vamos dizer assim, as crianças que mostram aí que elas são, claramente, que elas são o quê? De outros lugares, né? Então, o que acontecia quando os ciganos estavam na Europa, principalmente na Europa, que eles ficavam, no máximo, em cada cidade, 3 dias, 4 dias, tá? Era para ficar na cidade, vender, fazer suas mercadorias, fazer as trocas, e aí, geralmente, não queriam, e eles trocavam de cidade, tá? Então, o que acontecia? Infelizmente, a hipocrisia da monarquia da época não permitia, e como não permite até hoje, filhos fora do casamento. Sim. Mas, infelizmente, havia essa desvirtualização sexual. Então, o que acontecia? Mulheres engravidavam. Essas mulheres engravidavam e iam para suas casas de campo. Vou descansar nas casas de campo. Então, o que acontecia? Passado 9 meses, elas davam à luz. E quem que era a pessoa ideal para levar essa criança embora? Os ciganos. E eles sempre ganharam muito dinheiro para fazer isso. E assim, para não ver a criança largada, eles aceitavam, recebiam dinheiro por isso sim, tá? Mas eles levavam e cuidavam dessas crianças. Tá? As crianças eram tratadas aí, aprendiam toda a cultura cigana. Então, é por isso que foi uma forma de também degradá-los, tá? Mas assim, eu já vi essas duas histórias,
a que mais me convence realmente é essa segunda que eu estou contando, tá? Que eles resgatavam essas crianças que eram aí vinda de relacionamentos que não poderiam ter acontecido, vamos colocar assim, e que gerou as crianças. Então eles cuidavam dessas crianças, tá? Então quem eram? Por quê? Eles iam levar para o mundo. Mas qual era a forma também de dizer que ele não se queria mais naquela cidade? Eles são ladrões. Mas era também a razão para que eles não voltassem naquela cidade. Então, o segredo estaria como? Seguro. Ah, tá. Tá? O segredo estaria seguro. Tá? Então, aquela pessoa que fez todo esse ato aí, ela continuaria colocando mantendo o seu cargo e o seu bom nome. Vamos colocar assim. Sim. Mas era uma forma de degrenir a imagem dos ciganos, tá? É muito mais fácil criticar aí do que... Lógico! Entender, né, o que realmente, por que acontecia isso, né? Então, Isso, mas era por isso, tá? Então, era pra, assim, fazendo essa degradação aí do cigano, era ladrão, roubou, fez isso, fica muito mais difícil de você voltar naquela cidade, né? Porque afinal de contas, você pode sofrer aí, ser preso, sofrer algumas sanções que não são boas, mas é também a certeza que você vai ficar longe e o meu segredo estará bem guardado, tá? É isso. Infelizmente é isso. Olha. Infelizmente é feio. É feio, é bem feio essa parte, porque assim, as crianças eram dadas para os ciganos, tá? Eles não sabiam a procedência, era pago-se para isso sim, tá? Para cuidar dessa criança, mas assim, em vez de vê-las jogadas, eles sabiam, tá? Que eles iam ser tratados aí como ladrões, sabiam, mas eles escolhiam cuidar das crianças, porque as crianças para eles são reis e com isso tinha o quê? O crescimento dessa criança, ela ia ser tratada como uma cigana e um cigano, eles veem isso como uma bênção, tá? E com isso, eles iam dar continuidade. Se o preço era não passar mais naquela cidade, tudo bem. Sim. Pronto. Perfeito. É isso que acontece. Mas assim, eles roubarem, não. Infelizmente, os ciganos e as ciganas que nós vemos aqui, como foi colocado nas ruas de São Paulo, que são colocados dessa forma, assim, não condiz com toda a tradição. Não condiz. Assim, podem estar vestidos a caráter, pode ter alguns hábitos, mas não condiz. Não, até porque os ciganos hoje, que moram na nossa cidade, vamos colocar assim, os filhos estudam, eles têm suas casas, eles trocaram os carroções por carros, e assim, são pessoas bem-sucedidas. Todos os ciganos que eu conheço de tradição aí, que vêm de uma família, são muito bem-sucedidos. E trazem todos esses conhecimentos e essa força para dentro das suas casas. Então, entre eles há muito amor, há muita compreensão, há uma fidelidade muito grande, e eles também não gostam do que eles veem nas ruas, porque não condiz com o que é realmente colocado dentro da verdade cigana. Entendi. Tá? Então, eles também colocam desta forma, tá? Eles não gostam também não. Tá? Porque às vezes a gente, né, eu tenho contatos, né, com ciganos, né, que vêm, se apresentam, mostram as suas famílias, mostram, né, perguntam, conhecem o trabalho, né? Eu já joguei para ciganas mesmo, já joguei baralho para ciganas e ciganos, né, que eles vieram me testar mesmo. Olha. Eu já passei por isso. já passei por isso, já. E foi um prazer, foi muito legal. Então, olha, é isso. Tá, posso passar mais uma pergunta daqui? Que Pode passar. Curioso com a situação. O Oscar está perguntando o seguinte: se acontece na cultura cigana de uma cigana, não, se acontecer de uma cigana engravidar antes do casamento, o que isso é muito comum dentro da nossa cultura. Na nossa cultura. Se ela engravidar antes do casamento, ela pode ser aí expulsa do clã. Ela vai ficar à sorte dela.
Então, dentro da cultura, ela vai ficar a sorte dela. Sim. Ela não vai ficar dentro da cultura. Não vai ficar, ela não é um bom exemplo, ela não vai ser bem aceita. Vamos colocar assim. E esta mãe dela vai sofrer todas as sanções, tá? Porque assim, a mãe que cuidou a filha, que ela passou pelo casamento cigano, ela deu a prova do lençol, essa mãe, ela é vista com alto respeito. A partir do momento que ela não cuidou dessa filha e houve aí esse deslize, esta mãe, ela realmente sofre, assim, duras penas. Nossa. A mãe paga bastante caro. Nossa, tem os pais que acabam pagando no final. Muito caro. Falta de educação ali mesmo. Exato, pagam muito caro, mas principalmente a mãe, porque é dela a parte do educar. Nossa. Então a mãe realmente sofre bacana mesmo. Tá? Então para ela, quando casa-se sua filha, passa todas as suas coisas, passa ali pela prova, tal, tudo mais, ela é colocada em alta colocação mesmo. Sim. Senão ela vai realmente sofrer duras penas. Nossa. Principalmente a mãe. Mas aí a gente está falando aqui de uma situação em que dificilmente pode acontecer, porque se você cresce dentro de regras, né, é muito difícil uma pessoa quebrá-la, né? Dentro que você cresce, se você tem irmãos, seus irmãos seguem. Se você tem, os seus pais sempre estão presentes, né? Então, a maioria das vezes. O que é colocado para eles é que não tenham pressa, até porque eles já sabem com quem vão se casar. Então a pressa é qual? Chegar à sua idade. Chegou à sua idade, você vai se casar. Então assim, não precisa você vir a apressar as coisas, vai chegar o seu momento. Então, seu momento vai chegar, então o que é melhor? Seja feito da forma tradicional. Então, sendo feito da forma tradicional, todos são honrados. E todos sendo honrados é muito bom para todo mundo. Então, é colocado desta forma, porque isso é exemplificado em cada festa, em cada casamento, em cada estrutura, de como é colocado as coisas. É exemplificado. Então, há sempre o quê? A procura para que os bons costumes prevaleçam. Sim. Isso. Então, é aconselhado o quê? Não faça isso, não precisa. Você já é a próxima que vai se casar, daqui a um ano você vai se casar, então não precisa disso. Então, olha, nos honre com essa felicidade, porque para a mãe é uma felicidade isso, case-se, honre esse compromisso. Então, é colocado desta forma. Entendeu? Então, é ensinado, então desde cedo é visto isso. Por quê? Porque as crianças participam, as crianças estão em todos os lugares. Então, aonde você olha, está numa festa, as crianças estão por perto e elas sabem qual é o significado de cada festa. Do nascimento, do batismo, porque tudo é festejado. Então, o casamento, tudo é festejado. Então, sabem o que é uma prova do lençol, sabem o que é, então elas acompanham. Lógico. Então, tem aí todo um outro contexto, né, que com isso, né, coloca-se toda uma outra estrutura, tá certo? Certo. E aí também a criança, o filho, a filha não vai querer, eu acho que também quer, né, fazer parte dessa história, quer que a história dela seja igual ao dos outros, né, que tem amigos e tem outras pessoas da cultura, então não é uma coisa muito questionável, né, essa questão de, e se ele fazer? E se o outro não querer, né? Então. Exato. Então, e tem até aquela questão, o outro tentar induzir, né? Mas aí fica o quê? O pensamento firme, as atitudes bem colocadas, que acaba se revertendo aí o quadro. Mas assim, as crianças aprendem desde muito cedo a tentarem não se perderem, e que vai chegar a sua hora que ela vai conhecer tudo aquilo. Então é melhor que seja dentro dos seus passos, realmente, dentro do tempo colocado, para que não haja sofrimentos. Lógico. É isto. Lógico. Então é muito bacana. Verdade. Só mais uma pergunta da Sueli, rapidinho. Ela disse o seguinte. Vai. Se acontece do cigano ou da cigana se apaixonar por outra pessoa não prometido, né? Isso aconteceu em histórias de cigano, não aconteceu isso? Em histórias das que você passou pra gente, né?
Então, histórias, de novo a pergunta, ela quer saber... E se o cigano ou a cigana se apaixonar por um outro cigano ou cigano que esteja ali, que não seja... Ela tem que fazer escolhas. Ela tem que fazer escolhas. Porque ela já é prometida para um cigano. Então, por exemplo, a cigana, ela é prometida e ela se apaixonou por um não cigano. Ela não pode se casar com esse não cigano. Ela é prometida para um cigano. Então, ela pode escolher. Que se ela escolher ficar com este não cigano, ela vai ficar à sua sorte. Agora, se ela escolher o seu futuro, que é casar-se com esse cigano e ficar dentro do clã, ela tem todo o amparo. Todo o amparo de estar dentro da família, com todos os conhecidos, com todas as pessoas à sua volta. Mas ela escolhe. Ela é pedido para ela escolher. Ela vai escolher. Mas, olha, agora uma dúvida minha, e se for cigano também? Cigano ou cigana também? Se for, por exemplo, se o cigano se apaixonar por uma não cigana, se for homem, sim, tá? Ele pode apresentá-la, esta não cigana, no clã. Mas para ele se casar, ela tem que passar pelas consagrações e aceitar os costumes ciganos. Sim. Tá? Então o homem pode trazer uma não cigana para dentro da estrutura deles, desde que ela aceite todos os costumes, tá? Desde que ela aceite. Então ela vai aprender todos os costumes. Tá, agora a mulher não tem o direito de trazer, isso é deles, tá? Isso é uma regra deles, Camila Norman, né, que ela veio. Sim, ela não pode ficar com... ele levou ela para dentro do clã, ela aprendeu todos os costumes, né? Recebeu as consagrações, né? Mas aí, ela era realmente uma madame, né? Vamos colocar assim, cultíssima. Então, o que entrou em choque com ela? Levar uma vida nômade ou levar toda a vida de estrutura que ela tinha? Sim. Né? Em 1700, ela era rica. Ela era rica. Então, ela se apaixonou, ela conheceu, ela levou esses conhecimentos com muita seriedade, Madame Lenormand. Mas, assim, quando o cigano partiu, ele partiu. Ela só ficou realmente com todos os conhecimentos. Ela não ficou com esse cigano. Bacana isso. Não, ela não ficou com ele. Não, então, se ele estava prometido para uma outra... A Madame Lenormand não interferiu ali no livre-arbítrio. Sim. Tá? Não, você já está prometido para uma outra cigana, você já está prometido por uma outra estrutura. Então, ela não mexeu nessa estrutura. Ela se apaixonou, ela conheceu, mas ela não interferiu. Tá? E trouxe os conhecimentos, perpetuou isso, mas nada além do que isso. Ela não permitiu aí que esse cigano não continuasse a sua vida. Por quê? Porque se ela se casasse com ele, ela tinha que deixar a corte francesa. Sim. E ela tinha que virar uma cigana. E isso, para os costumes da época, os costumes dela, ela não conseguiu trazer tudo isso dentro da sua ideia, não. Então, ela preferiu ficar com as coisas que eram sólidas para ela. Nossa. Então ela tinha muitos conhecimentos, ela tinha uma livraria, uma biblioteca, onde que ela atendia as pessoas. Então, ela tinha conhecimentos de astrologia, conhecimentos de cabala. Então, ela continuou ali a missão dela, que era orientar as pessoas. E agora, junto com este oráculo, que ela teve a iniciação, então ela continuou tudo isso. Mas assim, vou guardar este amor só para mim. E ela não vivenciou isso. Interessante. Muito. Mas ela respeitou a Madame Lenormand. Até porque, né, ela era... Né, quando ela viu toda aquela estrutura, que ela começou a ter os ensinamentos, ela teve discernimento, né? Perfeito. Isso. Então, a história conta claramente que ela se apaixonou, viu? Sim. Mas ela respeitou. Então ela soube entrar dentro do clã e sair. Adquirir todo o respeito e sair. Sim. Tá? Então ela não... Porque se ela, por exemplo, decidisse ficar com esse cigano, ela sabia que ela tinha que largar a mão de tudo. E ela não fez isso. Interessante. Muito. Foi escolhas. Ali foram escolhas. Muito bom. Perfeito. Olha, passamos de criança, fomos para Madame Lenormand. Nossa!
Verdade, ia falar isso só agora. Nossa, a Madame Lenormand, muito bacana. Essa mulher realmente é maravilhosa. Realmente, né, tem que se vivenciar as coisas como Madame Lenormand, com certeza. Ela é fofa, tanto quanto todo o povo cigano. Muito fofa. Né? Outro dia relembraremos a história dela, certo? Verdade, ótima história. É ótima história dela. Vamos aí dar essa lembrada. Infelizmente, Alan. Chegando ao final do Tenda Chegando ao final do Tenda Cigana, que à noite nós vamos aí abordar provavelmente esses 9 meses aí da gravidez da cigana para a preparação deste filho amado que vai chegar, né? Que é importante as pessoas saberem, né? E o próximo programa nós vamos falar das ciganinhas e dos ciganinhos. O programa de hoje também tem as perguntas com baralho cigano. Exato! Os ciganinhos e as ciganinhas que vêm trabalhar aí nas nossas casas espíritas, trazendo toda a sua alegria, né? As ciganinhas que desde pequenas já aprendem a ler a mão. Então vai ser muito bonito, não só que é essa preparação para a chegada do cigano e da cigana, como o próximo que é contar as histórias dessas crianças. Perfeito. Então contamos com todos às 9 horas da noite ao vivo no programa Magia Cigana, né? Exato. Boa tarde, professora Rose. Boa tarde a todos, um beijo enorme e até daqui a pouco. Rádio Toques de Aruanda, a melhor sintonia afro, criando uma ligação entre o pensamento e os orixás, transmitindo com qualidade o melhor dos toques de Umbanda e Candomblé, no ar 24 horas por dia. Não deixe de ouvir www.radiotoquesdearuanda.com.br.